E se aparecesse triângulos que não tivesse o nosso ângulo reto, né? Pois até agora estudamos a trigonometria em triângulos retângulos, onde tem um ângulo reto entre um dos seus ângulos. Só que pode aparecer triângulos que não tem aquele nosso ângulo reto. E o que a gente faria? Utilizamos estratégia. Uma estratégia bem simples. Imagine esse triângulo que não tem nenhum ângulo reto, ou seja, ele não é um triângulo retângulo. Que estratégia a gente poderia utilizar para encontrar esses valores desconhecidos, ou seja, o nosso A, B e C? Lembrando que esse A, B e C não seria a hipotenusa e os dois catetos, tá ok? Pois aqui a gente não tem o nosso triângulo retângulo. São letras que eu acabei utilizando para representar esses lados desse, os lados, né, desse triângulo aqui, tá ok? Então o que a gente poderia fazer? Primeiramente, vamos traçar uma altura, e essa altura ela é perpendicular a essa base desse retângulo, ou seja, iríamos formar dois triângulos retângulos, e aí está a estratégia. Vamos utilizar um triângulo, ou seja, vamos trabalhar com um triângulo que já conhecemos. E o que a gente vai fazer aqui, pessoal? É demonstrar a fórmula da lei dos cossenos. E é isso que a gente vai fazer agora, certo? Então, para facilitar a visualização, vamos chamar esse triângulo aqui do triângulo verde, tá ok? Então, a gente tem dois triângulos retângulos, o triângulo retângulo verde e o triângulo retângulo azul, tá certo? Então, a gente poderia até fazer uma linha aqui para ficar também um triângulo azul, certo? Essa linha aqui, pessoal, essa altura, podemos até chamar de H. Então, essa altura aqui vai ser o nosso H. Beleza. Então, trabalhando aqui no nosso triângulo verde, tá ok? Uma coisa que faltou aqui também é o seguinte, vamos colocar uma medida aqui, vamos chamar essa medida aqui de M. Já que essa medida aqui é M, você deve concordar comigo que essa medida aqui é C menos M. Olha só, a gente está aprendendo a encontrar uma fórmula, tá ok? Então, se aqui mede M e tudo isso aqui mede C, então esse pedacinho é C menos M. Beleza, trabalhando com o nosso triângulo verde, o triângulo retângulo, e sabemos que um triângulo retângulo, a gente pode utilizar a fórmula de Pitágoras, ou seja, a hipotenusa ao quadrado. Então, agora a gente tem duas hipotenusas. Temos dois triângulos retângulos e duas hipotenusas, a hipotenusa A e a hipotenusa B. Sabemos que a hipotenusa aqui, ou seja, o quadrado da hipotenusa, é igual à soma dos quadrados dos catetos. O primeiro cateto é H, certo? No triângulo verde. E o segundo cateto é o C menos M. Então, deixa eu colocar aqui, C menos M ao quadrado. Então, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Beleza, então a gente vai guardar essa primeira informação. Então, vamos guardar essa primeira informação. Trabalhando agora no segundo triângulo, temos que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, vamos ter aqui h ao quadrado mais o outro cateto é m ao quadrado, que é essa medida aqui de baixo. Beleza. O que a gente poderia fazer agora? Vamos fazer aqui uma jogada algébrica. Vamos isolar aqui o nosso h. Para quê? Para a gente jogar aqui na nossa primeira equação. Então, h ao quadrado nada mais é que b ao quadrado menos m ao quadrado. Então, a gente tem aqui a nossa segunda equação, que a gente vai jogar na primeira, porque h ao quadrado é b ao quadrado menos m ao quadrado. A gente vai acabar jogando esse resultado aqui. A gente poderia reescrever a primeira equação aqui. Então, h ao quadrado vai ser igual a ao quadrado, né? Vai ser igual a h ao quadrado, mais h a gente sabe que é b ao quadrado. Então, vamos colocar aqui b ao quadrado menos m ao quadrado. Repetindo o resto da equação, temos ali c menos m ao quadrado. Beleza, então temos aqui, poderíamos resolver essa parte aqui. Ficaríamos com a ao quadrado igual a b ao quadrado menos m ao quadrado. E aqui teríamos o quadrado do primeiro, certo? Então, aqui teríamos o quadrado da diferença, né? Então, teríamos aqui o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E a gente poderia cancelar aqui ó, o mais m ao quadrado com menos m ao quadrado. E ficaríamos com, então vamos reescrever a nossa fórmula, a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, certo? Menos 2 vezes c vezes m. E você deve ter lembrado que a gente acabou colocando esse valor aqui, só que a gente poderia tirá-lo da fórmula. Poderíamos fazer uma fórmula, construir uma fórmula, onde tivesse apenas o a, o b
e o C. Ou seja, o intruso aqui da vez é o nosso M, certo? Então vamos tirar esse M dessa fórmula. Como é que a gente poderia tirar o M da fórmula, pessoal? Olha só, analisando apenas esse triângulo azul aqui, M, né? A gente queria tirar o M. Qual é a relação que M tem com o nosso ângulo? E é por isso que a gente colocou o ângulo aqui. Ora, a gente poderia fazer uma relação entre esse lado aqui, que é o M, que a gente quer tirar, com esse lado aqui, que a gente quer introduzir na fórmula. Ou seja, a gente quer colocar, né, desculpem, apenas as variáveis A, B ou C. Então, o M vai ser tirado daqui. Então, a gente não pode utilizar esse lado aqui, porque esse lado tem H, e a gente não quer utilizar H na fórmula. Vamos utilizar esses dois lados aqui. Então, o ângulo que envolve o cateto adjacente e a hipotenusa, pois aqui a gente tem um triângulo retângulo, a gente pode utilizar isso, né? Então, lembrando do nosso só toa que a gente viu nas aulas anteriores, o que relaciona o cateto adjacente com a hipotenusa é o cosseno, certo? Cateto adjacente e a hipotenusa. Então, o cosseno de alfa do ângulo ali, certo? Vai ser igual ao cateto adjacente pela hipotenusa. Então, isolando o M, vamos ter que M é igual a B vezes cosseno de alfa. Olha só que maravilha, hein? Então, agora a gente tem a nossa variável B. E o cosseno de alfa, a gente sabe que é uma razão, é um número, certo? Então, é um número que a gente pode utilizar com a razão de outros dois números. E a gente vai ver agora. Vamos reescrever aqui na nossa fórmula. Então, temos A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes C vezes M. E quem é M? M é igual a B vezes o cosseno de alfa. Olha só que maravilha, não? Então, perceba, olha o que a gente encontrou. A gente encontrou a fórmula da lei dos cossenos, pessoal. Então, perceba que ela tem até uma ideia bem simples de entender. O quadrado de um dos lados, que no caso aqui chamou de A, o quadrado de A, é igual à soma dos quadrados dos outros dois lados. Então, dos outros dois lados agora, a soma dos quadrados dos outros dois lados, menos duas vezes o produto desses dois lados. Então, perceba que agora, no segundo membro aqui, temos apenas a relação com os dois outros lados, certo? Então, o quadrado do primeiro é igual à soma dos quadrados dos outros dois lados, menos duas vezes o produto dos dois lados, vezes o cosseno formado pelo ângulo daqueles outros dois lados. Então, que seria o ângulo alfa, certo? Ou seja, isso aqui a gente pode também utilizar o seguinte: se a gente quisesse encontrar o B, não tem problema. B ao quadrado, então agora a gente está fazendo uma relação com B. B ao quadrado vai ser igual, tá ok? Então vamos mudar a cor aqui. Vai ser igual, vamos lá, a soma do quadrado dos outros dois lados. Quem sobrou? A e C. Então, a soma do quadrado desses dois lados, que é A e C, menos duas vezes o produto desses dois lados, que é A e C, vezes o cosseno formado pelo ângulo desses dois lados. Que é um ângulo que forma esses dois lados? O ângulo beta, então o cosseno de beta. Então, temos aqui a nossa fórmula da lei dos cossenos. Na próxima videoaula, a gente vai trazer um exercício envolvendo esse assunto, beleza? Então, se você gostou da aula, compartilhe, visite o nosso site também, matematicabajosé.com, como também inscreva-se no nosso canal para receber as atualizações dos vídeos que serão postados. Beleza, pessoal? Valeu!